Catariners! Como é que vocês estão? Voltamos para mais um vídeo nesse canal. Já se inscreve agora, deixa o seu joinha. Não se esquece de ativar o sininho para não perder quando nós tivermos vídeo novo. E hoje o vídeo vai ser sobre algo que vocês me pedem muito, que é a minha finalização com Babyliss, que é a minha finalização de cabelo preferida, e eu estou devendo esse tutorial tem um bom tempo. Eu já gravei algumas vezes, mas a última já faz um bom tempo. Algumas dicas que eu dei anteriormente eu mantenho até hoje, porque existem algumas formas de fazer o meu Babyliss, alguns produtos que eu não abro mão, e eu vou aproveitar esse tutorial para contar um pouco da minha trajetória com o meu cabelo, que se você for lá nos primeiros vídeos desse canal, você vai ver que eu já tive mechas, eu já fiz descoloração global e antes disso tudo eu tive um cabelo preto, mas nesse momento da minha vida o meu cabelo está natural e eu vou contar o porquê que eu comecei a passar por esse processo, porque eu decidi deixar o meu cabelo crescer naturalmente, porque eu acho que a maior parte da minha vida eu joguei química nele. Então vamos começar sem mais delongas, eu vou mostrar pra vocês o Babyliss que eu uso atualmente. Eu gosto do diâmetro de 25 milímetros, que não é um cacho nem tão fechado, nem tão aberto. Ele fica ali naquele meio termo e você consegue fazer tanto um cabelo mais Maísa quanto um beach waves, que fica aquelas ondas praianas, uma coisa mais natural. Esse Babyliss que eu tenho aqui, ele é da Vertix, que é uma marca muito legal. Ele é bivolt. Ele tem aqui o ganchozinho, mas eles também têm a opção que vem sem o gancho. Eu recomendo, se você estiver começando, comprar um sem esse ganchinho aqui, esse grampo. Porque o que acontece? Pelo menos no começo, quando eu comecei a fazer Babyliss, eu tentava colocar ele aqui dentro e marcava muito o meu cabelo, tá? Então eu acho que pra quem tá começando, escolher aquela opção que não tem essa travinha aqui é a melhor. Mas eu gosto muito dessa marca e eles têm diversas opções de Babyliss, de chapinha. Recomendo muito, já tenho ele eu acho que há uns 2 anos e ele é muito bom. Como ele é bivolt, eu consigo levar pra viagem e ele aquece super rápido. É só você clicar aqui no botãozinho que rapidinho ele já está quente. Então facilita a minha vida porque eu finalizo muito o meu cabelo com Babyliss. E o que eu gosto de utilizar, o produto que eu mais sou apaixonada antes de fazer os meus cachos, é da Cadivel. Eles têm essa linha Max Waves, uma linha que tem alguns produtos que você aplica pra finalizar mesmo o cabelo com cachos, e eu utilizo antes do Babyliss porque ele também tem proteção térmica. Você pode ver aqui o meu cabelo, ele é naturalmente liso e é um cabelo fino, então os meus cachos não têm alta durabilidade. Esse produto faz toda a diferença e faz os meus cachos durarem até a próxima lavagem. Então foi isso que mudou completamente a minha relação com o Babyliss, foi começar a utilizar o Max Waves da Cadivel. Eu acho que o mais importante mesmo é você utilizar uma proteção térmica de qualquer forma, porque a gente vai colocar uma fonte de calor. Então se você não tiver especificamente esse, você pode aplicar o protetor térmico que você tiver na sua casa, que vai funcionar. Então eu aplico aqui no meu cabelo já está limpo. Uma dica, se você estiver com o cabelo um pouquinho sujo, segura mais, tá? Então, por exemplo, lavei meu cabelo hoje, quero fazer o Babyliss amanhã. A durabilidade vai ser babado. Eu já vou começar fazendo uma confissão que no meu dia a dia eu não prendo o cabelo pra fazer, porque eu já tenho muita agilidade, então eu só divido no meio e vou ali separando as mechas com os dedos mesmo. Mas pra você que tá começando, é indispensável que você reparta o cabelo, prenda bonitinho, pra você conseguir fazer com mais facilidade. Porque senão vai ficar muito difícil. E olha, eu vou falar uma coisa, eu não sabia fazer Babyliss. No começo eu era um desastre e o meu sonho era conseguir fazer um Babyliss bonito, porque eu sempre achei o aspecto muito bonito. E não dá pra gente ficar indo no salão todo dia finalizar o cabelo, né? Então eu falei, eu vou aprender. Assim como eu aprendi maquiagem, eu vou aprender a finalizar o meu cabelo. Então aqui eu dividi no meio. E agora eu vou prender metade aqui com uma presilha mesmo. E se você quiser prender em mais partes, fica a seu critério, o que facilitar a sua vida. E sempre vai ter um lado que a gente consegue fazer com mais facilidade e outro que a gente demora um pouquinho o jeito pra pegar. É completamente normal, eu sou uma pessoa destra, então obviamente o meu lado direito é mais fácil de fazer, mas como eu já peguei ali até o costume, hoje em dia é algo muito automático. Então a gente vai começar aqui, ó, pela parte de trás do cabelo, que é a parte mais difícil. Então eu vou separar aqui uma mechinha, o resto do cabelo eu prendo.
para conseguir mostrar melhor aqui para vocês como que eu faço, como que eu posiciono. Vou tirar essa jaqueta agora, porque senão eu não vou conseguir mostrar direito pra vocês, era só pra dar um close inicial. Quando eu comecei a fazer babyliss, eu procurei muitos tutoriais na internet e algumas pessoas mandavam fazer assim, outras mandavam fazer assado e eu não conseguia seguir nenhum. Então eu acho que babyliss, você tem o seu jeito próprio de fazer, porque cada pessoa que você assistir vai ensinar de uma forma diferente. E você tem que ver o que você se adequa mais e o que você consegue fazer com mais facilidade. Então eu vou mostrar a minha forma, mas se você encontrar uma forma que você prefira de repartir o cabelo, de segurar o babyliss, tá tudo certo. Até porque, como eu disse, babyliss, eu não sei se eu disse, mas babyliss é igual delineado gatinho, a gente aprende na prática. Peguei aqui a minha mechinha. Minha dica é você começar com mechas pequenas para você não embolar todo o cabelo e virar aquela bagunça. Dessa aqui eu separo em duas. Vamos colocar aqui uma espessura de uns 2 dedos mais ou menos por mecha. Temos aqui o nosso babyliss já bem quente, inclusive cuidado ao manusear, porque eu pelo menos queimo minhas mãos, meus dedos todas as vezes que eu tô fazendo. Eu gosto de segurar meu babyliss pra baixo. Hoje em dia eu uso a pinça, mas como eu disse, se você preferir, se você tiver mais agilidade, não precisa utilizar, dá pra fazer por fora. E aqui, ó, desculpa olhar pra cá pra eu enxergar melhor. Eu coloco por dentro a minha mechinha, enrolo aqui e eu sempre deixo essa pontinha pra fora pra eu segurar bem rente e aí eu viro o babyliss pra baixo. Essa é uma forma que eu gosto de fazer os cachos. Dá pra você fazer pra fora, pra dentro. Eu gosto até de mesclar às vezes, se você quiser deixar um cabelo um pouco mais natural, sabe aqueles cachos mais beach waves? Faz pra dentro e pra fora que vai dar super certo. E aí você segura aqui e fica alguns segundos, deixa uns 10, 15 segundos. Não deixa demais pra não queimar o cabelo, tá? E aí a gente faz aquela voltinha, ó, eu gosto de dar essa enrolada. E aí eu pego aqui na minha pinça e solto a mechinha. Uma dica é você pegar essa mechinha e dar uma apertadinha aqui, ó. Espera ela esfriar que o seu cacho vai durar muito mais. Essa parte de trás, ela é sempre a mais chatinha. Então, é por isso que eu falo pra vocês, começa pela mais difícil e depois você vai fazendo na frente. Porque os babyliss que eu fazia lá no começo, quando eu tava praticando, minha parte de trás era um verdadeiro desastre. Queimei muitas mechas, porque na época foi quando eu fiz ali a minha descoloração global, que os meus vídeos antigos do canal tem. Inclusive eu queria fazer um vídeo reagindo àqueles vídeos antigos que eu nunca voltei pra assistir. E vamos lá pra segunda mecha. Vou passar aqui por dentro, tá? Sempre segura essa pontinha pra fora e vira aqui o babyliss pra baixo. E agora contando um pouco da minha trajetória com o meu cabelo. Já fazem mais ou menos uns 2 anos e meio que eu estou deixando ele crescer. A última vez que eu retoquei o meu loiro foi em 2024, em março. E o meu cabeleireiro, Diego Couto, ele é maravilhoso, o trabalho dele é impecável. Ele fazia o meu cabelo desde 2022 e eu confio no trabalho dele de olhos fechados. E eu conversei com ele que eu queria dar uma pausa nas mechas, porque o que acontece? Eu faço descoloração no meu cabelo desde que eu tirei o preto. Como assim tirei o preto? Eu pintei meu cabelo de preto com 13 anos, aquela fase rebelde da adolescência, que todo mundo passa, e eu queria ter o cabelo preto. Não me arrependo, eu acho que se eu não fizesse naquela época eu ia fazer em algum momento da minha vida, porque eu era obcecada, e ficou lindo, eu tinha um cabelo na cintura enorme, só que chegou um momento que eu enjoei. Na verdade, não que eu enjoei, digamos que eu passei por um término de relacionamento na adolescência e eu decidi radicalizar. Então eu quis tirar o preto, e o que eu fiz pra isso? O cabelo que batia na cintura, eu cortei bem aqui e comecei o processo de descoloração, que meu cabelo ficou 3 cores. Essa cor da raiz ficou bem clarinha, aí no meio tava um laranja e nas pontas vermelho. Ficou assim, um horror, tá? A experiência de tirar o preto do cabelo é algo que eu jamais passaria novamente. E eu lembro que quando eu pintei as pessoas falavam, você vai se arrepender. Não vou dizer que eu me arrependi, mas foi um processo bem difícil. Ainda bem que eu tava na adolescência, passei por aquilo dos 16 aos 17. E eu acho que foi uma mudança importante, eu acho que todo trauma que a gente passa na vida que faz a gente mudar o cabelo
é válido para aprendizado. Então eu comecei meu processo de sair do preto em 2016 e quando eu consegui de verdade mesmo que meu cabelo ficou do jeito que eu queria foi em 2018. Foi ali uns 2 anos com o cabelo de 3 cores e curtinho. Esse é um grande detalhe. Aquele cabelo preto que eu tinha naquele comprimento com 13 anos de idade, eu nunca mais tive novamente. Por quê? Porque a descoloração afina muito o fio. Então, ao longo dos anos, o meu cabelo, por mais que estivesse com uma cor muito bonita, que eu já falei que ele é um cabelo fino, ele ficava mais fino ainda por conta do processo da descoloração. Só que assim, na época não era um problema porque eu gostava muito de ter o cabelo loiro. Então eu tava muito realizada, por mais que ele tivesse curtinho. E aí eu fiz esse processo de descoloração com vários profissionais em 2018 e 2019. Ficou muito bonita a propósito. Tive ali alguns cortezinhos químicos no meio do processo, mas acontece. Corte químico é uma coisa que eu tenho experiência. E aí a gente chegou em 2020, na época da pandemia. Eu acho que todo mundo surtou um pouco dentro de casa. E eu tenho vídeo disso aqui no canal, que eu decidi tonalizar de rosa. Sozinha em casa, na época da pandemia, todo mundo fez alguma loucura no cabelo. Se você não fez, meus parabéns. Me passa o psicólogo. Ou psiquiatra, né? Porque acho que todo mundo deu uma enlouquecida. Mas enfim, na época da pandemia eu passei o tonalizante rosa, que não era problema porque ia sair com as lavagens. E aí eu fiquei mais ou menos 1 ano nesse processo de sair do rosa, né? Cortando o cabelo, ele ficou bem ressecado naquela época, meu cabelo tava bem feio. Aí, em 2021, eu decidi que eu queria fazer uma descoloração global, com o cabelo completamente fragilizado. Aí, às vezes a gente tem umas ideias, né? Mas eu falo, é importante a gente fazer loucura no cabelo, né? Eu acho que isso cria anticorpos e eu não me arrependo, porque a primeira descoloração global que eu fiz ficou um sonho. Meu cabelo ficou um sonho, literalmente, porque ele era extremamente branquinho, macio, sabe? E eu tenho os vídeos até hoje, eu fico olhando, eu fico babando. Só que o problema da descoloração global é que a raiz aparece muito rápido, né? Porque a base tava super clara. Quando eu pintava o cabelo de preto eu também tinha esse problema, né? Porque meu cabelo é um loiro escuro / castanho claro. Eu sei que tem essa discussão nas redes sociais, mas eu tinha o cabelo bem loirinho quando eu era criança. Ele deu uma escurecida. Eu acho que ele ainda é loiro. Não sei, né? Pra mim é loiro, se pra você é castanho claro também tá tudo certo. Não tenho nenhum problema com essa questão. E aí a minha raiz aparecia muito rápido, tanto com o cabelo preto e, logicamente, com a descoloração global. E aí o que acontece? Na hora que eu fui fazer o retoque da raiz, que veio o BO. Porque o cabelo teve aquele corte químico bem aqui em cima. Aí foi mais um drama, né? Passei por uma fase de recuperação e evitava a fonte de calor. Foi uma época que eu fiquei muito triste, porque eu amo finalizar o meu cabelo e cabelo é autoestima, né, gente? Então, assim, foi uma coisa que abalou muito a minha autoestima, ainda mais com a criação de conteúdo. Então eu tenho tudo isso registrado. Se você me acompanha nas redes sociais, você vai ver que eu tenho todas as fases do meu cabelo na minha criação de conteúdo. Então foi ali um processo que durou mais ou menos 1 ano, pro meu cabelo crescer mais um pouco e ficar saudável. E eu decidi que eu não ia mais fazer descoloração global. Naquela época eu também tentei deixar ele crescer naturalmente. Todas as vezes que eu falei, vou deixar o cabelo crescer natural, eu não deixei. Eu acabei jogando química porque eu não me aguentava. Então, em 2022 eu conheci o Diego. Eu lembro que eu tinha passado já, ele sabia da minha trajetória porque ele acompanhava o meu conteúdo. E ele sabia que eu tinha passado por um corte químico e tudo mais. E aí ele falou pra gente fazer um teste de mecha, né? Porque eu queria ficar loira de novo. Meu cabelo já tava ficando escuro novamente. E eu sempre gostei muito do cabelo descolorido. E aí eu fui lá, o cabelo tava bom de novo. A gente teve que cortar um pouco, mas eu fui lá e fiz as mechas. Não era descoloração global. Dessa vez eu fiz só as mechas mesmo, e ele ficou bem clarinho do jeito que eu gosto, só que ficou muito mais saudável, né, porque o problema da descoloração global é que é um procedimento muito complexo e tudo mais. E assim, eu conheço muitas histórias de pessoas que passaram pelo mesmo, então é um cabelo que exige muita manutenção e eu finalizo muito o meu cabelo. Então, obviamente, eu não
cuidei da melhor maneira que eu podia, porque eu sempre finalizei muito por conta da criação de conteúdo. Nossa, mas eu falo aqui nesse YouTube, né? Meu Deus do céu, fica até sem ar. Tô aqui conversando e fazendo os cachinhos e eles estão ficando assim. Bom é que eu tô sem espelho nem nada. Tô vendo aqui por uma câmerazinha que eu tenho na minha câmera que eu tô gravando e tô indo na fé conversando com vocês. Mas enfim, em 2022 eu comecei a fazer as mechas novamente e aí eu fazia de 6 em 6 meses. Mas como eu disse, o meu cabelo já é fino e eu faço muita finalização. Então, ele estando loiro, eu tinha que manter ele bem curtinho, porque as pontas ficavam muito ressecadas e para deixar um cabelo mais cheio, um cabelo mais bonito, eu precisava sempre manter ele curto. E uma grande questão para mim é que eu sempre quis voltar a ter o cabelo longo que eu tinha lá na época do cabelo preto e no meu cabelo natural também, né? Porque o meu cabelo natural era super longo, eu sempre tive o cabelo longo, né? Mais grosso na época que eu pintava de preto por conta da tinta. E na fase mais loira que eu tive, meu cabelo ficou bem fininho. Então chegou 2024, quando eu fiz as mechas da última vez, eu conversei com o meu cabeleireiro e falei que eu gostaria de tentar deixar o meu cabelo ficar natural novamente. Isso é um grande desafio, porque conforme o cabelo vai crescendo e você vai vendo aquela raiz, a vontade que dá de jogar mais uma vez química é muito grande. E eu sempre gostei muito do meu cabelo bem clarinho, eu sou apaixonada no trabalho do meu cabeleireiro. Toda vez que ele postava um loiro diferente, eu ficava, ai meu Deus, eu quero fazer, eu preciso me segurar. Então foi uma fase que eu precisei de muito autocontrole pra deixar ele ir crescendo naturalmente. E aí eu fui começando a me acostumar com alguns aspectos naturais do meu cabelo. Por exemplo, ele é muito oleoso. O cabelo é extremamente oleoso. E na época que eu fazia a descoloração, ele ficou mais seco. Então era um cabelo que assim, eu lavava dia sim, dia não. Às vezes aguentava até 2 dias tranquilamente, lindíssimo. Até porque eu não podia lavar todos os dias e tacar babyliss, né? Então assim, era cuidados diferentes, eu investia muito em produto, né? Tava sempre fazendo tratamento no salão. O loiro exige isso. Eu falo, se você quer ficar loira, você não vai gastar só no procedimento, você vai gastar também no pós, porque exige muitos cuidados que um cabelo natural, por exemplo, não exige. Como eu faço muita finalização, o que foi acontecendo? As pontas do meu cabelo foram oxidando e ficando um pouco mais douradas. Não ficou um tom feio, mas se você comparar as fotos que eu tenho de quando eu fiz o procedimento com as fotos depois, quando ele foi dando essa oxidada com o passar do tempo, o tom das minhas mechas foi se igualando ao tom natural da minha raiz e foi ficando uma coisa bonita. Então eu comecei a gostar um pouco mais do processo, por mais que a oleosidade tenha sido uma coisa que me deixou bem desacostumada, porque daí eu tinha que lavar com mais frequência, o cabelo ficava com aspecto ceboso muito mais rápido. Então definitivamente foi um processo que foi um pouquinho mais complexo do que eu imaginava, porque como eu disse, eu falei várias vezes, eu vou deixar o cabelo ficar natural. Aí passava um tempinho, pronto, jogava a química de novo e nunca esperava. Então, nesse primeiro ano, foi esse processo das mechas irem saindo, eu continuei cortando as pontinhas, né, mas não fiz nada nele, eu basicamente deixei ele ir crescendo e eu fui fazendo as minhas gravações, minhas finalizações, fui aprendendo finalizações diferentes, que eu também gosto muito de finalizar ele com escova. Gosto mais do babyliss, mas também gosto de escova. Só que eu fui deixando sair naturalmente. Quando a gente vai chegando nessa parte aqui da frente do cabelo, vai ficando muito mais fácil de fazer essa parte frontal. Então passou a parte de trás, acabou o sofrimento, porque aqui a gente tem muito mais agilidade, você consegue enxergar no espelho. Mas eu aqui tô fazendo as mechas para um lado só, que também tá sendo mais fácil, sem conseguir um espelho aqui na frente para me guiar e não queimar meus dedos. Então, 2024, 2025 e 2026 eu estou nesse processo de deixar o meu cabelo crescer naturalmente. E eu acho que ao longo desses 10 anos, que em 2016 eu comecei o processo de descolorir, esse é o momento do meu cabelo em que ele mais está longo. E isso pra mim é maravilhoso, porque eu sempre quis ter o cabelo longo. E por mais que às vezes eu pense, eu quero fazer novamente as mechas, eu ainda quero esperar. Não vou falar que eu nunca mais vou tacar química, até porque eu tenho um monte de cabelo branco, então logo logo esses brancos vão começar a aparecer.
E quando eles ficarem muito evidentes, daí eu volto pro loiro. Por isso que eu falei que eu quero deixar ele crescer por agora, porque eu sei que eu tenho um prazo de validade até os brancos começarem a tomar a frente. Então, eu estou nesse processo e eu estou amando a cor. Por incrível que pareça, eu tô amando a cor do cabelo. Não achei que eu ia gostar tanto, mas eu acho que a cor do meu cabelo natural é muito bonita. E eu esnobei ela por muito tempo, porque eu taquei tanta química que eu tinha até esquecido como era. Agora sim, meus cuidados mudaram bastante também, porque os produtos que eu usava pro meu loiro tinham muita queratina, eram produtos para reconstrução, justamente pelo cabelo ficar mais fino, ficar mais poroso. E agora eu utilizo produtos diferentes porque aqueles que eu utilizava antigamente começaram a deixar o meu cabelo super pesado, super oleoso, mais do que ele já era. Então eu mudei completamente. Eu tenho gostado muito de usar uma linha que é a Bond Repair da Elseve, que foi uma linha que eu recebi deles e eu gostei bastante. Tá faltando aqui só o pré-poo que eles têm, mas é shampoo, condicionador e pré-poo. E eu achei que deixou o meu cabelo muito brilhoso, deixou ele bem levinho, que era uma coisa que eu tava com muita dificuldade. E aí, junto com essa linha, eu comprei uma máscara pra testar, que foi a Dark Oil da Sebastian. E é uma máscara que eu uso ali umas 2 vezes na semana, que também tem ajudado muito a manter esse brilho, essa hidratação. Eu também comprei o olhinho dessa linha. Então são esses produtos que eu tenho utilizado na minha rotina, fora os produtos de finalização que eu tenho gostado bastante. Mas como eu disse, é um cabelo muito mais fácil de cuidar e fazer a manutenção, porque basicamente ele se adequa a muitos produtos que antigamente não acontecia. Não dá pra negar pra vocês que hoje em dia eu gasto bem menos do que eu gastava com o cabelo descolorido, né? Porque, como eu disse, ser loira exige ali não só um cuidado, como também um investimento. Mas essa linha da Sebastian eu gostei bastante, eu senti que fez muita diferença no meu cabelo. Coisa legal é que agora eu posso lavar o meu cabelo todos os dias também, não só posso como devo, porque o meu cabelo fica muito oleoso. E é uma coisa que eu gosto, eu sempre gostei bastante de lavar bastante o cabelo. Então definitivamente pra mim é um ponto muito positivo, porque todos os dias eu posso lavar e fazer uma finalização e ficar com o cabelo bonito, fora que o comprimento dele tem facilitado pra fazer penteados, pra muita coisa, e ele tá muito mais cheio, né? Porque, como eu disse, meu cabelo é bem fino, mas quando ele tava descolorido, ele ficou com menos volume. Tanto que é por isso que eu faço babyliss. Eu sou apaixonada em cabelo volumoso. Então, tudo que tiver pra dar volume, eu gosto. Confesso que, assim, tem sido uma fase muito legal. Eu acho que esse tom de cabelo, ele combina com o meu contraste. Porque, por exemplo, a descoloração global, se você voltar nos meus vídeos anteriores, é gritante o quanto me deixava um pouco apagada, né? Porque eu já tenho um contraste baixo. Então, colocar ali um cabelo com um contraste mais baixo ainda, eu só conseguia resolver as coisas com muita maquiagem, maquiagem forte mesmo, pra dar uma equilibrada. Não que hoje em dia eu uso maquiagem leve, né? Longe disso, mas digamos que eu acho que essa cor, ela favorece muito mais também quando eu fiz mechas um pouco mais douradas. Eu acho que combina um pouco mais com o meu contraste. Eu nunca fiz esses babado de... como é que fala? É colorimetria? Não sei qual é a minha cartela de cores, não sei qual é a cor de cabelo que mais combina comigo, visagismo, acho que é isso. Mas assim, olhando as fotos eu consigo ter essa noção. Como você pode ver, as pontinhas ficam bem retas, mas no acabamento final do cabelo dá um aspecto muito bonito. Como eu falei, fica aquelas ondas naturais. E agora tá um cacho meio maísa, mas quando a gente soltar, vai ficar mais natural, tá? Calma, calma, calma. Chegamos na parte da frente, que é a minha parte preferida de fazer, porque primeiro ela é a mais fácil. Aqui eu vou separar também 3, 4 mechinhas. Se você quiser uma franja menos marcada, daí você separa em mechas um pouco maiores, tá? Como eu gosto de uma parte da frente um pouquinho mais cacheadinha, eu gosto de fazer mechinhas mais pequenininhas, com o mesmo diâmetro de 2 dedos. Mas como eu disse, se você não se adaptar em fazer desse jeito, faz do jeito que você conseguir, porque é prática, tá? Agora um ponto negativo, além da oleosidade de deixar esse cabelo crescer naturalmente, são os meus cabelos brancos, que olha, eles estão extremamente evidentes hoje em dia. Mas eu sempre tive bastante cabelo branco, quando eu pintava de preto eles ficavam extremamente evidentes.
E, enfim, agora que o cabelo tá mais escuro, eles vão ficar evidentes também. E agora a gente faz a última mecha, que eu sempre gosto de fazer pra fora. E aqui, principalmente, ó, eu dou aquela enrolada no Babyliss e seguro. Olha só, temos aqui a mecha da frente. Fizemos o primeiro lado do cabelo, que tá bem maísa, mas eu juro que depois vai dar tudo certo, tá? Confia no processo. E como eu havia falado no começo e eu esqueci de mostrar no primeiro lado, você também pode fazer assim, ó. Nossa, eu fiz essa mecha pra dentro. Ou eu fiz pra fora? Vixe, já me confundi. Mas enfim, você pode fazer só enrolando o Babyliss aqui, ó, no cabo ainda, segurando aqui a pontinha. E como eu disse, se você está começando, esse jeito aqui é o melhor jeito de você não deixar o seu cabelo marcado. Então, olha só, a gente tira aqui, ó, e fica o cachinho. Dou uma apertadinha. Agora eu tô tentando lembrar se eu fiz pra dentro ou pra fora. Eu botei aqui. Ah, acho que tá certo, né? Se fosse pra dentro seria assim. Não, tá certo. Tô louca aqui. Olha aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver melhor essa voltinha que eu gosto de dar, que eu acho que deixa o cabelo mais definidinho, aí pega aquela pontinha que eu soltei também, ó. Quando você prende ele na pinça, ele fica mais definido, né? Obviamente. Mas, como eu disse, melhor você ter um cacho menos definido do que um cabelo marcado, que é o que pode acontecer. E aí aqui não tem mais segredo, aqui é só você seguir o baile e repetir o processo em todas as mechas do cabelo. E na parte da frente também é a mesma coisa do outro lado, né? Fazer aquela mechinha um pouco mais fechada e mais definida, que eu particularmente gosto bastante. E uma coisa que eu gosto de fazer depois que eu finalizo é olhar se tem algum lado que o cacho não ficou tão definido e fazer novamente, depois que ele já deu uma esfriadinha, que é outro segredo. Se você puder esperar o cabelo esfriar para você soltar os cachos, o seu resultado vai ter muito mais durabilidade. Então, se você puder fazer, depois espera um pouco, vai fazer sua maquiagem, vai terminar de se arrumar e aí sim você solta os cachos, que daí você vai ter aqueles cachos muito duradouros. Então, ó, geralmente eu pego aqui, ó, do topo do cabelo, que sempre é uma parte que não fica tão definida do jeito que eu gosto. Aqui pode pegar uma mecha um pouquinho maior, não tem nenhum problema. E aí eu vou dar uma retocadinha nela para deixar mais definido. E eu vou fazendo isso geralmente nessas mechas assim do topo. Eu sempre sinto que precisa dar uma retocadinha. Agora, com o nosso cacho meio maísa, você tem duas escolhas. A primeira é só soltar com os dedos, passar algum fixador para aumentar a durabilidade, ou passar um olhinho que vai soltar um pouco mais os cachos, mas eu acho que dá um brilho bonito no cabelo e eu particularmente gosto. E eu vou aproveitar para utilizar o olhinho da Sebastian, da linha Dark Oil. Ele é um olhinho mais denso, então quando o óleo é um pouquinho mais denso, ele tende a soltar os cachos com mais facilidade. Aí eu passo na minha mão, ó, e vou com os dedos soltando aqui por baixo. Eu dou uma amassadinha assim também, ó. E esse olhinho tem um cheiro tão gostoso. Nossa, eu acho que é o ponto alto dele. E ele deixa o cabelo com um brilho surreal. Olha só. Outro lado. Naquele momento, Calypso dá uma sacudida assim no cabelo. Pra deixar ele bem bonito, bem volumoso. Nossa, fiquei até tonta. E esse é o resultado final. Fica um cabelo bem volumoso. Eu sou apaixonada por essa finalização. Sou até suspeita em falar, porque eu faço Babyliss no meu cabelo já tem uns 6 anos. Eu espero que eu tenha conseguido ser bem didática e deixar esse vídeo bem autoexplicativo e tirar as dúvidas de vocês sobre o meu cabelo. Então é isso. Já não se esquece de se inscrever no canal, me conta nos comentários o que você achou e o que você quer ver aqui nos próximos vídeos. E a gente se encontra na próxima make ou no próximo vídeo de dicas. Um beijo e até lá!